Olá, boa tarde. Vou apresentar agora a lista 3 de Introdução à Ciência de Dados, em que a gente já vai ter feito toda a remoção ali de trava-zap, remoção de valores nulos, remoção de textos com menos de 5 palavras e removendo também as duplicadas. Com isso, a gente já tem ali o nosso texto pré-processado. E para a gente conseguir ter uma melhor visualização e também uns melhores resultados, a gente vai fazer uma pequena pré-processamento no texto, não tanto, que vai ser transformar todas as palavras em minúsculas, reduzir ali repetições exageradas e também substituir o URL por seus domínios. Mas aqui não está acontecendo a lematização e nem a remoção de stopword. Então, é um pré-processamento. Depois que a gente faz esse pré-processamento, a gente consegue ler esse arquivo e começar ali a fazer as questões, né? Então, a primeira questão foi pedido para olhar as medidas de tendência central e medidas de variabilidade. Se a gente coloca aqui um ponto info, a gente consegue ver, de maneira geral, o tipo de cada coluna, quantos valores not null ela possui ou não. E a gente também consegue, dando um ponto describe do pandas mesmo, olhar algumas informações de medidas de tendência central para os valores, para as colunas numéricas, como o score de sentimento, a gente tem que o mínimo ele vai de -1 e o máximo ele vai até 0,99. O score de misinformation ele vai de 0 e depois o máximo dele é 1. Aí nós temos a nossa mediana, que vai aqui de 50%, em que o score de desinformação é 0,19 e o score de sentimento é 0. E também em relação às nossas quartis, né? Aqui a mediana e aqui a média e o desvio padrão. Aqui a gente tem algumas colunas numéricas também, como o dataset info ID, que é ID, e também um conjunto de caracteres especiais feitas da atividade anterior, que também estão aqui nesse dataset. Outra coisa que a gente consegue ver também é a amplitude, a variância e o desvio absoluto médio e o intervalo interquartil, né? Diminuindo entre o quartil de 0,75, que é o último quartil, até o primeiro quartil, 0,25. Então, para a gente ver a amplitude, a gente vai pegar o máximo de valor da coluna, no caso aqui é o score e sentimento, menos o mínimo valor. A variância, vamos utilizar uma função que o pandas mesmo já dá pra gente, que é o ponto var. O desvio absoluto médio, a gente vai diminuir a coluna, o valor da coluna menos a média, e pegando aqui o absoluto médio e fazendo aqui a média desses valores. Então, a gente consegue ver para o score de sentimento, ela tem uma amplitude de 1,99, uma variância de 0,28, um desvio absoluto de médio de 0,42 e um intervalo interquartil de 0,88. Já para o score de misinformation, a gente faz a mesma coisa, lembrando, tirando os valores nulos, senão o nosso cálculo vai dar errado. Aí aqui a gente tem a amplitude de 1, a variância de 0,08, desvio absoluto de 0,24 e o intervalo interquartil de 0,41. E a coluna caractere especial, count, que a gente também tem aqui como numérica, a gente tem uma amplitude de 1.894, a variância de 14.404, desvio absoluto de 59 e o intervalo 44. Esse caractere especial count é uma coluna que está somando quantos caracteres especiais tem em cada linha. Sobre a tabela de frequência e histograma. Para a gente fazer aqui a tabela de frequência, a gente pode utilizar o Seaborn
com a função isThisPlot, em que a gente vai colocar na nossa coluna o número de bins que a gente quer, pode ser 30, 20, e depois mostrar. Então, para o score de sentimento, para o score de misinformation e caractere especial count, a gente pode fazer isso. Aqui a gente tem que os maiores valores estão concentrados aqui depois do zero, score de sentimento. Já para misinformation, a gente tem aqui uma cauda longa, né, para a direita, em que os valores também estão concentrados aqui mais nessa parte depois do zero e vai diminuindo o número. E para caractere especial count, a gente tem muito menos linhas com poucos caracteres especial count do que mais linhas com caracteres especiais. Para a gente também ver a frequência absoluta e a frequência acumulada de cada linha numérica, a gente pode utilizar uma função que o próprio Panda já dá, que é o conso, e para a frequência absoluta contar quantos valores eu tenho ordenando ali pelo sort index, porque a frequência absoluta só é o valor ordenado. A gente pode montar o data frame e aqui a gente visualizar aqui as 5 primeiras linhas. Então, para a frequência absoluta, do menos 1, eu tenho 7 valores que são menos 1. E a frequência absoluta deles aqui é 7. Já para o menos 0,99, eu tenho 57 valores. E a frequência absoluta acumulada é 7 mais 57, que vai dar igual a 64. Então, sempre cruzando a informação anterior com a informação atual, que aí eu vou dar a frequência absoluta acumulada. A gente faz a mesma coisa para o scoring misinformation, em que para o valor aqui, começando pelo 0.003, eu tenho a frequência absoluta 1, e depois eu vou ter a frequência absoluta acumulada 1, já para 0.0025, a frequência absoluta é 1 e a acumulada é 2, que eu estou somando esse valor aqui com esse valor aqui. E para caracteres especiais, o menor valor é 0, eu tenho 358 linhas com 0 caracteres especiais, e aí ela vai acumulando de um caractere especial, teve 1.569 linhas. Então, aqui já foi 1.569 mais 358, que foi 1.927 linhas. Para a gente conseguir também visualizar a distribuição desses dados através do boxplot, a gente pode utilizar o Searborn, em que a gente vai colocar a coluna que a gente quer visualizar e a gente consegue ver aqui que na linha do meio, essa linha aqui é onde eu estou a mediana. Então, a mediana do score de sentimento é 0. O máximo de valor que ela consegue alcançar, né, é 1. E o mínimo de valor é antes de menos 1. Mas a gente consegue ver aqui que há uns outliers. E eu tenho muitos mais valores depois da minha mediana, depois do 0, do que antes. Outra coisa que a gente pode fazer... Ui, travou aqui. A gente consegue ver o boxplot do score misinformation também. E que se a gente for interpretar a mediana aqui dele, vai no 0.2. Depois, a gente tem muito mais valores depois da nossa mediana. O máximo de valor que ele consegue alcançar é 1 e o mínimo de valor é 0. E aqui a gente não consegue observar, pelo menos pelo boxplot, outliers. E caracteres especiais count, a gente consegue observar bastante os outliers e não dá nem para ver onde é que começa o mínimo valor e o máximo valor. Já o QQplot, que é a forma que eu verifico se segue uma distribuição normal ou não os meus valores, aqui para o Scoring Misinformation, seria se os meus dados eles estiverem próximos a essa linha, seguindo o mesmo trajeto, a gente
eu poderia confirmar ou ter uma suposição que eles seguem uma distribuição normal. Porém, aqui a gente vê que eles não seguem uma distribuição normal. Para o Score Misinformation, pior ainda. E o caractere especial count também não segue uma distribuição normal. Já o teste de normalidade, em que a gente vai tirar aqui os valores que estão como none e vai utilizar o teste de Shapiro para verificar se os valores dessas colunas seguem uma distribuição normal ou não. Então, se os p-valores eles são menores do que 0,05, a gente vai rejeitar a hipótese nula de que os dados seguem uma distribuição normal e aceitar a hipótese alternativa dizendo que eles não seguem uma distribuição normal. Então, a gente consegue ver aqui que para todas as nossas colunas, o p-value ele deu 0,00, rejeitando então a hipótese nula de que elas seguem uma distribuição normal. Então, qual é a melhor distribuição para esses dados, já que eles não seguem ali uma distribuição normal? A gente consegue verificar, olhando ali várias distribuições, qual que melhor se encaixa, né? Então, utilizando a biblioteca Fitter e colocando a minha coluna, a gente tem aqui algumas distribuições, como Gama, Log-Norm, High-Lang, Beta, Bury, Norm, Pareto e Uniforme. E se a gente for ver aqui, alguns valores deu como none. E a gente vê aqui que nenhuma basicamente segue uma distribuição. Porém, se a gente retornar a melhor distribuição através do método Sum Squared Erro, ele diz que foi a norm, que é o valor laranjinha, que foi ali a que melhor se encaixou. Já para o score de sentimento, que é para ser Score Misinformation. Score Misinformation, que aqui já foi a Score de sentimento, né? Vou só rodar de novo. Deixa eu tirar esse aqui para visualizar melhor. Rodar que dá certo. Certo. Aqui, vamos ler de novo o arquivo. Mas ele vai dar erro porque tem que ler de novo as bibliotecas. Deixa eu dar o erro dele.
querido. Tá, interrompeu. Pegar de novo. Rodar de novo. Aí a gente roda esse aqui. Só pra... E roda esse. Foi sim? Foi. Enquanto roda esse, vamos pro outro. A gente tem aqui que o caractere especial count teve como melhor distribuição o Pareto. A gente vê aqui que ele consegue fazer direitinho. E beleza. Aí agora a gente consegue ver também o coeficiente de correlação, né? Quanto essas variáveis, com score de sentimento, score de desinformação, elas se correlacionam, né? Então, como a gente tem aqui 3 variáveis numéricas, a gente consegue utilizar o método Spearman e o método Pearson, que na diagonal principal a gente tem o 1 e nas outras diagonais a gente tem como eles se correlacionam, né? Não coloquei aqui para conseguir visualizar de melhor forma, porque por algum motivo ele estava dando só os valores de cima. Acho que alguma configuração dessa biblioteca que acabou desconfigurando. Agora vamos para o gráfico de dispersão, em que a gente consegue ver aqui a relação do score misinformation com o score de misinformação. E há uma alta dimensionalidade aqui, chegando a nem conseguir interpretar como essas variáveis se relacionam, né? Então, não foi aqui uma visualização muito boa. Sobre o V de Cramer. O V de Cramer é aplicado a variáveis categóricas. Então, a gente tem algumas variáveis, como tipo de mídia, se tem mídia, que é um booleano, trava-zap, tipo de mensagem e o tipo de URL. Na verdade, se tem URL ou não. Aí a gente vai utilizar o V de Cramer para uma funçãozinha, né, criada utilizando V de Cramer e utilizando a contingência x2. E aí a gente vai fazer para cada par de variável categórica. Então, para tipo de mídia e se tem mídia, o meu V de Cramer, essa correlação, deu 1. Porém, para trava-zaps, todos que selecionam aqui trava-zap, eles vão dar none porque a gente acabou tirando os trava-zaps e restando só valores que são false. Então, para valores absolutos, nulos, esse cálculo ele vai acabar dando none, porque eu não tenho uma diferença ali. Agora vamos para as visualizações. A gente consegue ver quantidade de grupos, usuários e mensagens através aplicando funções do Pandas mesmo. Então aqui a de members tem métodos únicos para de member, método retornando os únicos grupos, né? Grupos únicos para a minha variável no grupos.
e o meu text processed, que se for essa instância for um str e for diferente de vazio, ou seja, não valores nulos, eu vou somar essa quantidade. Então, a gente tem 339.231 mensagens, 11.365 usuários e 177 grupos. Já a quantidade de mensagens que possuem apenas textos versus mídia. Então, aqui a gente vai contar quantos valores diferentes eu tenho no meu ResMedia e a gente vai criar esse gráfico, né? Então, renomeando aqui texto apenas com mídia. Então, para o primeiro valor, eu tenho 224.911 mensagens só com texto e com mídia 218.233 linhas. Quantidade de mensagem por tipo de mídia, já detalhando qual tipo de mídia tem naquela mensagem. Então, novamente, eu vou pegar os valores únicos da minha coluna Media Type, excluindo ali os valores nulos. E como eu tenho muito tipo de mídia, eu vou mostrar só os 10 principais tipos. Então, os maiores valores estão aqui na URL, seguido do image JPG, vídeo MP4, que acabou indo vazio, apesar de ser tirado do upload, entre outras coisas. Sobre a relação entre a quantidade de mensagens e a quantidade de palavras presentes nas mensagens. Então, a gente vai fazer aqui. Primeiro, tirar os valores vazios do meu texto processado. Depois, antes, né, eu vou criar um data frame que eu vou ter só mensagens que tem texto, só texto. E eu vou contar o número de palavras de cada linha e armazenar em uma coluna como quantidade de palavras. Então, se eu tenho a minha quantidade de mensagens aqui é 14.000, mas a gente consegue ver que o número de palavras dessa quantidade de mensagens ela é muito menor, não chegando nem a 200, né? Então, quanto menos compartilhamento daquela mensagem, mais palavras ela vai ter. Acho que é mais ou menos assim. As 30 URLs que mais se repetem, né? Mais compartilhadas. Então, a gente só vai pegar os valores aqui únicos da minha coluna mídia URL e contar quantas vezes aquele apareceu. Aqui a gente tem... Deixa eu ver se dá para aumentar. Tá? Entrar melhor o gráfico. Mas a gente tem aqui que a primeira URL é st.me, Alex Economia, depois vem a URL de YouTube. Os 30 domínios que mais se repetem, em que a gente consegue extrair da mídia URL o domínio, utilizando aqui uma própria biblioteca da URL Pass, em que a gente tem o domínio aqui, o que mais foi compartilhado nas minhas mensagens foi o YouTube. Número de mensagens únicas, 15.214. E usuários únicos que compartilharam mensagens que continham URLs de YouTube foi 2.194. A gente também tem o T.me, o Terra Brasil Notícias, Kawaii, Instagram. Os 30 usuários mais ativos, em que a gente tem aqui pelo ID, em que a quantidade de vezes que ele compartilhou aqui foi mais de 12.000 mensagens.
Relação entre a quantidade de mensagens contendo somente texto e mensagens contendo aqui, N mídias dos usuários mais ativos. Então, aqui a gente vai pegar os top 30 usuários, filtrar o data frame para os top usuários e classificar como texto ou mídia, né? Então, se o tipo de mensagem, se tiver true para se tem mídia, vai ser colocado o valor mídia, e se tiver false, vai ser colocado o valor texto, ou seja, não tem mídia naquela mensagem. Aí eu vou agrupar por usuário, tipo de mensagem, e depois eu vou mostrar. Então aqui a gente tem esse usuário em que ele mudou aqui muito mais texto do que mídia, mas a gente tem outros usuários também. Aqui esse usuário mandou só texto. Enfim, a gente consegue visualizar também. Quais são os 30 usuários que mais compartilharam texto? Então aqui a gente filtra pelo se o tipo de mensagem for igual a texto. Depois a gente coloca usuários texto só mesmo os 30, né? Já que a gente já filtrou. E aqui o value conts, por padrão, ele já começa do maior valor, né? Então aqui a gente vai pegar realmente dos maiores usuários que mais compartilharam o texto. Então aqui o usuário que mais compartilhou o texto foi esse.